vocês a tela da aula de hoje, né? Deixa eu só colocar aqui. Na aula 2, hoje a gente vai falar das tendências pedagógicas brasileiras, né? Enfim, só para aparecer aí para vocês. Acho que agora já foi, né? Bom, então, gente, o tema da nossa aula de hoje são as tendências pedagógicas brasileiras, né? As tendências pedagógicas, não apenas as contemporâneas, porque lá na nossa ementa, né, tinham as tendências pedagógicas contemporâneas, mas eu não vou me ater só às tendências contemporâneas, não. Eu vou falar das tendências pedagógicas como um todo, no geral, né? E antes da gente começar, é bom que a gente saiba que a gente tem duas tendências, dois vieses de tendências pedagógicas. A gente tem as tendências liberais e as tendências progressistas, né? Na política hoje, a gente ouve muito falar em liberal, mas assim, existem várias concepções de liberalismo. Desde o liberalismo político, liberalismo econômico, e inclusive no liberalismo na questão em relação ao pedagógico. O liberalismo na questão pedagógica não tem muita coisa a ver com o liberalismo do ponto de vista político, né? O que seria o liberalismo político? O liberalismo político é basicamente o liberal é aquela pessoa que defende a liberdade, né? Todos os conceitos de liberdade na sociedade. Isso é liberalismo do ponto de vista político. Na tendência pedagógica, o liberalismo ele já é mais associado às questões conservadoras, por que pareça, né? Existe essa concepção um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver do ponto de vista pedagógico. Então, vamos começar falando, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, primeira coisa, o que é essa pedagogia liberal, né? A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais, baseadas nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. Então, antes da gente falar dos tipos de pedagogias liberais, vamos só deixar bem claro o que vem a ser essa pedagogia liberal. A pedagogia liberal, ela vê a educação, né, como a pedagogia e a educação em si, e principalmente a escola, como um instrumento de preparação dos indivíduos para desempenhar os seus papéis na sociedade. Então, nisso, o que acaba ocorrendo? Ocorre que os indivíduos eles são moldados a uma sociedade. E isso acaba, de certa forma, reproduzindo a sociedade, porque na concepção da pedagogia liberal, a educação, em momento algum, ela tem a função de modificar a sociedade. Ela acaba sendo um veículo de reprodução da sociedade, porque ela só quer adaptar o indivíduo para aquela sociedade, né? Então, essa é a concepção das pedagogias liberais. E dentro dessas concepções, essas diferentes pedagogias liberais, a gente tem a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada, a renovada não diretiva e a tecnicista. A gente vai começar a ver com mais calma cada uma agora. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a tradicional. Essa daí não tem quem possa falar assim, eu não conheço pedagogia tradicional. Acho que todo mundo aqui passou pela pedagogia tradicional, né? Não tem quem diga, não, eu estudei, na escola era construtivismo. Não tem isso, não. Né? Pedagogia tradicional todo mundo passou. Qual é a concepção da pedagogia tradicional? Então, eu vou ler esse texto e, assim, eu creio que a pedagogia tradicional estava tão incorporada na nossa realidade que você não precisa de uma definição para dizer o que é pedagogia tradicional, né? Pedagogia tradicional ela tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes. O que quer dizer isso? É a famosa Gabriela, eu nasci assim, morri assim, você sempre assim, né? Ou seja, a escola tem a função de transmitir conhecimento e reproduzir a sociedade mantendo aquele modelo que existe, modelo vigente, né?
Qual é esse modelo vigente? É exatamente como está funcionando, né? Sem grandes modificações, sem grandes alterações. Essa é a concepção da pedagogia tradicional. Os conteúdos escolares, como é que os conteúdos escolares funcionam numa pedagogia tradicional? Eles são separados da realidade social e da capacidade cognitiva dos estudantes, sendo impostos como verdade absoluta em que apenas o professor tem razão. Ou seja, o conteúdo é o conteúdo. O conteúdo é a razão de tudo, né? Então, por exemplo, nós hoje, vocês devem estar acompanhando na televisão, está ocorrendo aí um conflito de enormes proporções em Israel, né? Provavelmente uma nova intifada acontecendo em Israel, palestinos e israelenses em briga, foguete, nível para todo lado. Um professor de história que tenha uma concepção de educação progressista, né? Ou uma concepção de educação em que ele esteja atento à realidade social do dia a dia, ele com certeza falaria disso. Agora, um professor tradicional muito provavelmente falaria assim, não, o conteúdo desse ano não é esse. O conteúdo desse ano eu tenho que falar sobre a revolta dos emboabas. Às vezes a pessoa não tem nem sentido para aquela realidade dele, mas como está no conteúdo, é o conteúdo que manda. Então, essa é a concepção da pedagogia tradicional, né? Os conteúdos, eles se impõem na educação. E não interessa, é até aquela questão que o pessoal sempre fala, né? Vovô viu a uva, às vezes a criança não sabe nem o que é uma uva, mas ela aprende que vovô viu a uva. E aí, né? Então, é justamente esse contraponto quando a gente fala de realidade social e de capacidade cognitiva dos alunos, né? Para a pedagogia tradicional não existe isso. Para a pedagogia tradicional a gente tem os conteúdos como ponto principal da sala de aula e o professor como detentor da verdade. Já falei aqui diversas vezes, né? O bendito questionário. Quem passou pelo questionário? Você tinha lá trocentas perguntas. Aí você lia aquele questionário, lia. Quando você decorava, você tinha que reproduzir aquilo na prova. E qual era o padrão de resposta? Conseguiu reproduzir exatamente o que está no questionário, você acertou. Não conseguiu reproduzir, você errou. Por quê? Porque existe um padrão, uma verdade absoluta, que é detida pelo professor. Então, se ele colocou aquilo ali, você reproduziu, parabéns. Se não, perdeu. E olha aí, outro ponto que justamente falando dessa questão do questionário. Sua metodologia é baseada na memorização, o que contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. Já falei também várias vezes com vocês, né? Teoria do escorredor de macarrão. O que é a teoria do escorredor de macarrão? É aquela em que a nossa memória ela funciona como um escorredor de macarrão, né? Quando você joga o macarrão ali dentro do escorredor, a água vai embora e só fica o que importa, o macarrão. Nossa memória funciona de maneira semelhante. Toda a informação que a gente coloca lá dentro só é retido o que realmente para a gente tem importância, o que não é, escoa, né? Então, essa metodologia baseada na memorização é uma metodologia que basicamente serve apenas com o único intuito de exame, né? Você memoriza, responde na prova. Acertou, parabéns, passou. Não acertou, está reprovado, né? E outra coisa que não está aí, mas numa das próximas aulas que a gente vai falar sobre avaliação, eu vou falar com vocês e a gente vai se aprofundar nisso daí, é o ponto de vista da avaliação, né? Na pedagogia tradicional, a avaliação ela tem um peso gigantesco, mas não um peso gigantesco que deveria ter. Porque nas pedagogias progressistas, a avaliação tem um peso gigantesco também. Só que ela tem um peso gigantesco no sentido de replanejar o que o aluno deve aprender. Entender o que ele sabe e, com base no que ele não sabe, replanejar para que ele consiga aprender aquilo que ainda não sabe. Essa é a concepção da avaliação. Na pedagogia tradicional, não é assim. A pedagogia tradicional, o foco é o exame, o foco é a prova. O aluno está ali. Eu vou até falar uma coisa que, assim, pode parecer um pouco exagerado, mas a gente sabe que é verdade. Numa pedagogia tradicional, o aluno está dentro de sala de aula pela prova.
É pela prova que ele está na sala de aula. É para o objetivo é a prova. O objetivo não é a aprendizagem. O objetivo é a prova. Se ele passar na prova, tá ótimo. Então, essa é uma concepção. Aí você vai falar assim, nossa, Alexandre, mas você fala tão mal da pedagogia tradicional. Não é nem a questão de falar mal da pedagogia tradicional, é a questão de falar mal de como a pedagogia tradicional é aplicada. Existem vários pontos da pedagogia tradicional que podem ser utilizados, devem ser utilizados. Eu, enquanto professor, utilizo, só que a questão é justamente a gente tirar essa última frase que está aí. Aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. A aprendizagem não pode ser mecânica. A aprendizagem não pode ser passiva. E a aprendizagem não pode ser repetitiva. Então, se a gente tem isso, a gente não está falando de educação, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de memorização. Né? E não é essa a concepção de educação. Então, a pedagogia tradicional, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, quando a gente falar das outras, dá para se utilizar muitas coisas boas da pedagogia tradicional. Até porque não existe aquela coisa, não, as virtudes estão nas pedagogias progressistas e os defeitos estão nas pedagogias liberais. Não concordo com isso, não. Eu acho que a gente pode pegar um pouquinho de cada. A questão é o bom senso. Né? A famosa, quem aqui já leu, né, Frenet, se não leram, leiam. Pedagogia do Bom Senso. O nome já diz tudo. Pedagogia do Bom Senso. Tem uma passagem desse livro de Frenet que assim, me inspirou muito para grandes atividades, grandes projetos que eu desenvolvi na minha carreira enquanto profissional da educação, que é uma das passagens que ele conta é que eu não me lembro agora os personagens corretos, mas era um jovem aprendiz, né? Um jovem aprendiz de pastor, e ele tinha uma série de cavalos, né? Que tomava conta, ajudava a tomar conta, e ele todo dia ele pegava o cavalo, puxava o cavalo pelos arreios para levar o cavalo até para o cavalo beber água. E o cavalo não queria de jeito nenhum, o cavalo se arrastava e ele pegava o cavalo. Quando chegava lá no coxo com água, ele empurrava a cara do cavalo, o cavalo não queria beber, o cavalo cuspia água, ele não conseguia de jeito nenhum fazer com que o cavalo bebesse água. Aí o mestre, né, dele, a pessoa com mais experiência, falou assim, olha, quando o cavalo quiser beber água, você não vai precisar puxar ele naturalmente vai até água para beber. Então não adianta você querer forçar ele beber água quando ele não tem sede. Basta esperar que ele tenha sede. Quando ele tiver sede, ele vai vir tranquilamente até a água e beber. É um pouco o que a gente tem na educação, guardadas as devidas proporções, né? Porque o que acontece? Às vezes você quer que o aluno aprenda determinado conteúdo, só que naquele momento, aquele conteúdo não tem muito sentido para ele, né? E às vezes o que você tem que parar e pensar é o seguinte, para que eu quero que o aluno aprenda? Eu acho que a grande pergunta para nós, enquanto educadores, é essa. Para que eu estou ensinando isso? Porque às vezes a gente vai muito no automático, né? Para que eu estou ensinando isso? Eu tenho formação, eu sou pedagogo, mas tenho formação também em matemática. E por várias vezes eu fiz matemática primeiro e depois eu fui fazer pedagogia. E depois que eu fiz pedagogia, eu comecei a me perguntar por várias vezes, para que eu estou ensinando isso? Tem alguns conteúdos que eu paro e penso, para que eu estou ensinando isso? Qual é o objetivo de eu ensinar isso? E quando você começa a pensar isso, alguns conteúdos perdem o sentido e outros ganham. E aí você pode aproveitar isso de uma melhor maneira, né? Quem é professor aqui que costuma trabalhar lá no quarto, no quinto ano já, ou professor até que às vezes pega um sexto ano e tudo, deve saber que quando a gente começa, aqui na matemática, geralmente a gente estuda no sexto ano, a gente estuda a regra de três. Regra de três simples e regra de três composta, quando a gente aprende. Todo livro didático tem isso daí.
A pergunta é, por que não se ensina a regra de 3 no quarto ano? A regra de 3 é uma das coisas básicas que ajudam a resolver 70% dos problemas de matemática. Uma coisa simples, né? Mas por quê? Não, porque está lá no livro didático que é no sexto ano. Mas por quê? Ninguém sabe me dizer. Uma vez eu estava num grupo de professores de matemática e perguntei assim, por que você ensina equação de segundo grau? Aí eles, não, porque tem que aprender, não sei o quê. Então, por quê? Indaguem-se a si mesmo. Por que eu ensino isso? Eu acho que, às vezes, nós precisamos parar e pensar e perguntar para a gente mesmo, por que eu ensino isso? Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo para a gente deixar de ter uma visão mais tradicional da educação e passar a ter uma visão um pouco mais progressista da educação. Tá? Vamos seguir. Vamos seguir porque a gente tem outras pedagogias ainda dentro da pedagogia liberal. E tem a pedagogia renovada, né? A pedagogia renovada, eu vou ler aqui, porque quando vocês vão começar a ver a mudança que começa a ter com a pedagogia renovada, né? A educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e construir conhecimento, considerando as fases do seu desenvolvimento. Os conteúdos escolares passam a adequar-se aos interesses, ritmos e fases de raciocínio. A proposta metodológica tem como característicos os experimentos e as pesquisas. O professor deixa de ser um mero expositor e assume o papel de elaborar situações desafiadoras de aprendizagem. A aprendizagem é construída através de planejamentos e testes. O professor passa a respeitar e atender as necessidades individuais do aluno. Qual é a característica da pedagogia renovada? O professor ele passa a ser um facilitador da aprendizagem. A educação ela vai se basear numa atividade de descoberta e o aluno aprende fazendo. Essa proposta de escola renovada, ela é uma proposta que inspirou centenas de projetos, né, Brasil afora, e teve uma forte herança de vários pensadores, entre eles Freinet mesmo, justamente nessa questão do aluno aprender fazendo, da educação ser uma atividade prática, né? E não que o conteúdo precisaria também ter uma dose de experimentação, ele não podia ser só aquela coisa pasteurizada lá para o aluno pegar e consumir. Então, a pedagogia renovada traz isso. Só que logo depois a gente tem, e aí eu vou emendar já na pedagogia renovada não diretiva. O que a não diretiva fala? Olha como é que ela se aprofunda no que a pedagogia renovada vem falando. Há uma maior preocupação com o desenvolvimento da personalidade do aluno, com o autoconhecimento e com a realização pessoal. Os conteúdos escolares passam a ter significação pessoal, indo ao encontro dos interesses e motivação do aluno. São incluídas atividades de sensibilidade, expressão, comunicação interpessoal, acentuando-se a importância dos trabalhos em grupo. Aprender torna-se um ato interno e intransferível. A relação professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. Aí, o que acontece no Brasil? O maior expoente da pedagogia renovada não diretiva no Brasil foi Anísio Teixeira, né, que foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil, e tem um modelo centrado no aluno. Né? A escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. E para aprender tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. Então percebam que o centro da educação na pedagogia renovada não diretiva passa a ser o aluno. Lá na pedagogia tradicional a gente tinha o centro do professor. Na pedagogia renovada não diretiva, na escola nova, o movimento escola novista, a pedagogia é centrada no aluno. Né? Então o aluno passa a ser o centro do processo. A gente vai observar que quando a gente vai evoluindo, né, e chega nas pedagogias progressistas, esse centro ele muda novamente. Né? O centro estava no professor, aí o centro vai para o aluno e agora o centro está na aprendizagem. Então, essa modificação do centro é uma característica de cada uma dessas pedagogias diferentes. Anísio Teixeira, ele é um dos precursores do ensino da educação integral no Brasil. Né? Essa concepção integral, essa visão integral de formação integral do aluno. Né? Por quê? Parte-se da concepção de que o aluno, a escola, ela não pode trabalhar apenas no aspecto cognitivo.
né? Não é dizer, quer dizer que eu que vou ter que educar a criança? Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que a escola não pode se restringir ao papel cognitivo, não apenas. Ela tem a função, sim, de trabalhar no aspecto cognitivo, mas não apenas. Uma pessoa não é formada apenas no aspecto cognitivo, né? E essa função, e essa visão de educação integral, de concepção integral do ensino, é justamente isso. A pessoa ela se forma através de uma dimensão cognitiva, motora, social, psicológica, tudo isso contribui para a formação integral, né? Então, é nessa perspectiva que nasce essa concepção de educação integral e é onde começa a se imiscuir aí a pedagogia renovada não diretiva através do movimento escolar novista no Brasil. Ok? Então, terceiro dos movimentos ligados à pedagogia liberal, e a gente tem o quarto, que é o movimento tecnicista. É um movimento que teve muita força, principalmente no período militar no Brasil, né? Era uma época em que estudos novos, psicológicos, chegavam ao Brasil vindo dos Estados Unidos, e aquela questão de testes de QI, de formulários, de tudo. Essa concepção tecnicista, ela chega ao Brasil ali em meados da metade do século passado. Então, o que seria essa concepção? Ela vai enfatizar a profissionalização e modela o indivíduo para integrá-lo ao modelo social vigente, tecnicista. Percebam que é aquela questão, né? A gente tem um modelo social, a função da escola não é modificar esse modelo. E nenhum desses que a gente falou, nem no movimento escola novista, não é modificar o modelo, é se adequar a ele. Tá? Essa é a função das pedagogias liberais, é se adequar a esse modelo. O conteúdo que ganha destaque são os objetivos e os neutros. O professor administra os procedimentos didáticos, enquanto o aluno recebe as informações. Perceba, o aluno continua passivo, né, recebendo as informações. O educador tem uma relação profissional e interpessoal com o aluno. Não existe a questão centrada no afeto, como a gente tinha visto no anterior, né? É uma questão profissional. O professor é um profissional da educação que está transmitindo aquilo ali, que prepara, né, os conhecimentos de uma maneira didática para oferecer ao aluno. Aí a gente tem Skinner, que foi um expoente principal da corrente psicológica que inspirou o tecnicismo, que foi o behaviorismo, né? Nesse método de ensino, o aluno é visto como um depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática extremamente controlada. Uma característica do tecnicismo é isso, né? São aqueles... E a gente pegou muito disso, né? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, você segue, tem aquele modelo. Hoje, se você parar para pensar, eu estudei com professores assim, e eu, no início, eu era um professor assim. Eu segui o livro didático era meu modelo. Eu seguia aquele modelo, eu tinha que seguir aquilo. Eu não tinha, a minha cabeça não tinha essa concepção de que eu poderia, com base no aluno, modificar isso. Porque a gente foi treinado dentro de uma concepção tecnicista de que eu tenho que aplicar o que está no manual, né? E qualquer coisa diferente do manual seria diferente do modelo que se esperava do que eu deveria aplicar. Então, essa concepção tecnicista ainda existe muito na educação, né? Mas eu tenho que seguir o livro didático. Mas eu tenho que fazer isso. Isso é uma concepção tecnicista, né? Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Um dos pontos principais do tecnicismo é esse, formar mão de obra especializada para o mercado de trabalho, né? Professor? Sim, pois não? Boa noite. Boa noite. Com essa nova reforma do ensino médio, vai voltar essa tendência? Não, porque assim, as reformas do ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, elas não definem tendências pedagógicas, né? Tendências pedagógicas, elas estão mais ligadas às práticas e às concepções das redes de educação do que qualquer coisa. Porque você pode simplesmente pegar uma Base Nacional Comum Curricular tranquilamente e usar ela desde o método tradicional, você pode usar ela com o método tecnicista, você pode usar ela com o método
histórico crítico dos conteúdos. Isso daí não depende disso. Agora, a gente sabe que boa parte das concepções, né, principalmente hoje que a gente tem no Ministério da Educação, eles têm uma visão muito tradicional de educação. Então, talvez seja até o objetivo deles. O que me assusta um pouquinho não é nem o governo federal, é o que estão nos governos municipais. O governo federal ele não tem poder de fazer muita coisa nesse ponto de vista. Quem coloca em execução são os municipais e os estaduais. A educação, na verdade, ela é municipal e estadual, entendeu? Então, o que me assusta é o que a gente tem na educação municipal? Qual é a concepção que a gente tem lá? Entendeu? É porque eu li alguma coisa que vai voltar a ser profissionalizante, né, o ensino médio. Não. Aí, qual é a questão? O ensino médio profissionalizante, qual é a questão? É a questão da educação profissional, que ela é muito bem-vinda, trabalhando de maneira concomitante com o ensino médio. Isso daí não é uma visão tecnicista do ensino. Isso daí é uma visão profissionalizante. Agora, é aquilo, é a gente entender isso de maneira que o ensino em si, ele não seja estruturado todo de uma maneira tecnicista. Porque existem as disciplinas gerais, as disciplinas sociais, né? A língua portuguesa, a filosofia, a geografia, a história. Isso daí não pode ser visto de uma maneira muito segmentada, porque aí sim nós teríamos um ensino tecnicista ao extremo. Mas eu acho, de certa forma, válido esse ensino médio concomitante, né? Essa questão da profissionalização do ensino médio, ela não é ruim, não. A questão é como ela vai ser implementada, né? O Brasil é sempre isso. Como vai se implementar? Aí que o bicho pega. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir, então? Então, vamos lá. Bom, então, nós falamos aqui, né, dessas pedagogias, que são as pedagogias liberais, as tendências liberais da educação. E agora a gente vai para as tendências progressistas. O que seriam essas tendências progressistas? A gente viu que as tendências liberais, elas têm a função, elas têm a ideia de manutenção da sociedade. Né? É uma ideia conservadora de manter a sociedade do jeito que está. As tendências progressistas, não. Elas entendem a educação como um meio de modificação da realidade. Então, qual é a concepção? Essas tendências progressistas, elas analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. O desenvolvimento e a popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, que se ramifica em 3 correntes que a gente vai ver agora. Então, assim, as tendências progressistas, elas têm uma raiz na concepção marxista da sociedade. Por quê? A concepção marxista, ela vê a sociedade como uma luta de classes, né? Então, a gente tem a classe dominante e a classe dos dominados, e eles estão numa constante luta, né? Os dominantes querendo manter a dominação e os dominados querendo sair desse aspecto de submissão aos dominantes. Então, a concepção marxista entende a sociedade como essa luta. E, dentro dessa concepção, essas 3 correntes que a gente vai ver agora, da pedagogia progressista, elas entendem a educação como um movimento de crítica às relações sociais e também como um instrumento de mudança, de modificação da sociedade. Tá? Então, quais seriam essas? Vamos começar com a concepção libertadora da educação. E aí a gente tem que falar de Paulo Freire, né? Falar em concepção libertadora da educação, a gente está falando da pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência ela vai vincular a educação à luta e organização de classe do oprimido, onde, para esse, o saber mais importante é de que ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade em que vive. Paulo Freire baseia toda a sua pedagogia na
na ideia de que o aluno, antes de mais nada, ele precisa se ver no mundo, né? Como diz, tem uma das frases mais importantes de Paulo Freire, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, antes de ler, de me alfabetizar, eu preciso ler o mundo, eu preciso entender aonde eu estou no mundo, né? E, dentro dessa concepção, a ideia dessa concepção libertadora, trazida por Paulo Freire, é de que o aluno entenda que ele faz parte desse sistema opressivo, né? Além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo, com sua organização de classe. Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. O professor coordena atividades e atua juntamente com os alunos. É preciso a gente ter muito cuidado quando a gente fala isso. Muito cuidado e acima de tudo, ter muita consciência do que a gente está falando. Quando a gente fala em discussão de temas sociais e políticos, a gente não está falando de política partidária. Não quer dizer que eu vou lá com a camisa do meu candidato e ficar falando bem dele. Discutir tema social e tema político é inerente à atividade pedagógica. Um professor que não fala de temas sociais e temas políticos, ele está fugindo do seu caráter de educador. Como é que eu não vou falar sobre um tema político se a sociedade é eminentemente um instrumento político? Então, temas políticos e sociais, eles fazem parte da sala de aula. E na concepção libertadora, o centro da discussão são esses temas. A partir desses temas, os outros temas vão vindo, né? Então, essa concepção de Paulo Freire é a concepção libertadora da educação. O nome já diz, por que é libertadora? Porque entende-se que a partir da educação, é a partir da consciência de classe, né? Que a partir do momento que a pessoa se entenda como um sujeito do sistema opressivo, e ele vai conseguir, a partir daí, modificar a sociedade, modificar a sua realidade e, por conseguinte, modificar a sociedade. Okay? Esse é o movimento libertador, né? Pedagogia libertadora. Seguindo, a gente tem a pedagogia que a gente chama de libertária, que eu, por sinal, adoro essa pedagogia. Eu acho ela super interessante, ela inspirou várias outras pedagogias, né? A ideia central dela, obviamente, é uma pedagogia muito pouco colocada em execução, mas é a partir dessa concepção libertária da educação que surgem várias outras propostas pedagógicas. A pedagogia libertária, ela procura a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível o seu uso prático. Ou seja, não adianta você ensinar, a visão libertária da educação, ela coloca, não adianta você ensinar determinado assunto se o aluno não conseguir observar o seu aspecto prático. Não quer dizer que tem que ser tudo feito na prática, mas ele precisa observar o quanto aquele conteúdo, quanto aquele assunto, do ponto de vista prático, ele pode ser colocado em execução, né? Ele enfoca a livre expressão, o contexto cultural e a educação estética. A pedagogia libertária, ela valoriza a livre expressão, né? O diálogo, a discussão, os debates, o contexto cultural e a educação estética, o ensino da arte, das tendências, de todos os conteúdos relativos às mais diversas artes, são muito impulsionados na pedagogia libertária. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos, e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno. Eu já falei isso várias vezes para vocês, né? Não sei, quem aqui já fez outros cursos comigo, ou quem já me conhece há mais tempo, né? Como é o caso do Rodrigo, que está aqui, que é meu velho conhecido de Guerra de Mesquita, mas quem já fez outros cursos comigo sabe quantas vezes eu já falei de propostas de educação integral, uma das quais eu tive o privilégio de fazer parte, que foi no município de Mesquita, lá no Rio,
eu pude colocar em execução uma proposta de educação integral baseada na Escola da Ponte, né? Que, passados aí 5 anos, né, dessa proposta, que 5 anos que essa proposta entrou em execução, hoje ela não existe mais, né, infelizmente, mas cada ano que passa eu tenho mais certeza que esse é o modelo de educação que a gente tem para o futuro. Não existe... Gente, a escola, como a gente conhece hoje, vocês lembrem na última aula nossa, eu coloquei lá a fotinho de uma escola do século XIX. A gente está igualzinho. Não mudou nada. Não mudou nada. A gente está igual, a gente está idêntico. Então, essa concepção de escola é uma concepção, a meu ver, e agora eu estou falando aqui, tá? Alexandre, pessoa física. É uma visão totalmente ultrapassada de escola. A gente reproduzir é aquilo. A coisa mais absurda é você querer que uma coisa tenha resultado diferente fazendo da mesma forma. Você continua repetindo uma coisa da mesma maneira e você quer que o resultado seja diferente. Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Então, o que está acontecendo? A gente tem um modelo de escola. Vou ser bem sincero com vocês, tá? E quero que vocês sejam sinceros comigo. Quem puder abrir aí o microfone e falar, ou então pode escrever aí. Vocês acham que a escola de hoje, que a gente tem hoje, está dando certo? Sejam sinceros comigo. Por favor, alguém abra aí, fale. Oi, fale, Anete. Eu acho que não, né? Tem que ter muita mudança ainda, né? Pois é, não está dando certo. A questão é essa, não está dando certo. Se não está dando certo... A gente tenta, a gente quer que dê, a gente procura mudanças, mas às vezes falta alguma coisa. Pois é, e é a questão, não está dando certo. Ah, então eu vou tentar fazer diferente. Aí quando você vai tentar fazer diferente, você faz a mesma coisa. Aí complica, não vai continuar dando certo. O Rodrigo chegou a abrir o microfone, quer falar, Rodrigo? Foi. Eu acho que é um desafio nosso muito grande na escola pública hoje, né? É tentar pensar em estratégias mínimas para minimizar alguns dilemas nossos que são mundiais, né? Que só mudam e que não mudam, e que só mudam de município, perdão. É a questão da alfabetização, a questão da formação do professor, a questão de uma escola mais atraente para esse aluno, né? Eu vejo que a escola é atraente em algumas experiências exitosas, em alguns segmentos só. Então, tem escolas que ganham prêmios, o professor da educação infantil consegue fazer um trabalho legal, mas aí é só alguém que começa um trabalho de formiguinha e a educação não tem uma continuidade. Então, quando chega no ensino fundamental, ele vive uma educação infantil super lúdica, quando chega no ensino fundamental, é um atrás do outro, aquela concepção de trabalho tradicional, ele termina o ensino fundamental, anos iniciais, chega no ensino Fundamental 2. Não estou aqui generalizando, por favor, gente. Ele pode encontrar uma escola que, apesar de grande, tem uma equipe muito comprometida e disposta a ajudar. Eu acho que tudo isso começa, Alexandre e colegas, com a gestão da escola. Eu acho que nós temos um passo muito grande, que é fazer com que a eleição dos diretores, né, seja algo democrático nas unidades escolares, mas muito mais do que isso é a pessoa que é gestora, a equipe da escola pedagógica, entender que se ela somar forças, ela motivar e ela compartilhar essa responsabilidade, né, lógico, com a família, com outros setores, dá para fazer um tchanzinho assim, sabe, um pouquinho diferente, né, umas 3 vezes por semana, umas 2 vezes por semana, melhorar a aprendizado dos alunos, melhorar essa relação com a família, né, tentar minimizar um pouquinho esses dilemas que impacta o nosso trabalho na infraestrutura, a falta de internet nas escolas, tempos de pandemia, né? É isso. Perfeito. O Rodrigo falou 2 coisas que eu quero reforçar. Primeiro, a questão da continuidade. Acho que o maior problema da educação que a gente tem no Brasil hoje é a continuidade. Não apenas essa continuidade no contexto que o Rodrigo falou, de você ter um bom projeto na escola, que deu certo naquela turma, aí quando vai no ano que vem, muda de turma, o negócio é desfeito. Mas a continuidade como um todo, a continuidade de projetos, a continuidade... a gente teve em 2009, no Brasil, né, um dos projetos mais exitosos que teve, que foi o projeto Mais Educação, um projeto de popularização da educação em tempo integral no Brasil, atingiu milhões de alunos do Brasil.
conseguiu equipar milhares de escolas no Brasil, e esse programa foi minguando, até que ele virou praticamente um fiapinho. Então, esse é um grande problema no Brasil, é a continuidade. E uma outra questão que o Rodrigo colocou também, que eu quero chamar a atenção, é o seguinte: hoje eu vejo a minha concepção de que quem, na educação como um todo, consegue chegar mais próximo do modelo ideal de educação é a educação infantil. A educação infantil, ela trabalha o mais próximo que a gente consegue ver de uma educação integral, porque ali você tem a questão de interação, você tem a questão cognitiva, você tem a questão motora, você tem a questão social. Só que olha que coisa absurda. Conforme as crianças vão progredindo, ao invés de aprofundando aquilo, não, vai regredindo. Vai regredindo, o negócio vai andando para trás. Né? O Brasil ele tem um péssimo defeito de andar para trás sempre. O negócio estava funcionando ali, vamos aprimorar então. Aí não, a gente vai voltando para trás. E aí a gente vai cada vez mais aquele passo, né? Estamos no século XX, vamos para o XIX, XVIII, daqui a pouco a gente está lá na Idade Medieval, quando chega no ensino médio, praticamente. Então, assim, é um movimento muito... Acho que é assim, uma coisa predadora mesmo, né? Nós somos predadores de nós mesmos. Agora, uma coisa que eu nem cheguei a comentar muito, né? Até porque quando eu saí da educação, assim, da educação do ensino fundamental, né? Da educação básica, eu saí em 2016. Saí entre aspas, né? Porque eu saí, mas depois eu voltei em 2017, 2018, mas não na forma como eu estava. Eu estava na gestão até 2016. E nessa época, até pela concepção, pela criação da escola inspirada na Escola da Ponte, eu tive contato com o professor Zé Pacheco, né, que foi o educador português que foi um dos fundadores da Escola da Ponte. E numa série, assim, conversei com ele por diversas vezes, e uma das conversas que eu tive com ele, e que ele colocou, e quando o Rodrigo falou ali da gestão e tudo, uma coisa que ele me fez ver de uma maneira diferente é o seguinte: nós não precisamos de muito para começar a mudar. Nós podemos começar a mudar, ou melhor, nós temos que começar a mudar de nós mesmos. E eu me lembro que quando eu levei os professores da então Escola Rubem Alves para conversar com o Pacheco, né, numa palestra que ele deu, nós podemos fazer isso dentro da nossa sala de aula. A mudança começa ali. E, com certeza, a partir dessa mudança que a gente vai fazendo dentro da nossa sala de aula, o colega do lado vai começando a olhar, no início ele vai achar estranho, depois ele vai ficar curioso, daqui a pouco ele está fazendo igual. E aí já tem 2 turmas, daqui a pouco chega um terceiro, sempre vai ter aquele que vai torcer o nariz. Mas é esse movimento que talvez seja o que a gente precise no momento. Porque eu acho que vai ser muito difícil a gente ter uma geração aí de gestores dispostos a fazer uma mudança muito radical. Né? Porque quando você chega na gestão, você tenta não mudar muito para não errar. Né? E digo isso para vocês porque eu passei por gestão. Você tenta, eu vou mudando, mas eu vou mudar aos pouquinhos. E com isso não vai dando certo, as coisas não mudam. O Brasil precisa de mudanças bruscas, infelizmente. Então, eu estava até conversando com uma colega minha sobre isso. E depois, a gente está amadurecendo a ideia, e depois eu vou até conversar com vocês, né? Convidar vocês. A gente está querendo formar uma rede de educadores, justamente para que a gente possa estudar e que a gente possa começar a colocar em execução, dentro das nossas salas de aula, essas mudanças. Né? Ah, mas que mudanças são essas? As mudanças que precisam ser colocadas. Colocar a aprendizagem no centro da conversa, né? Transformar as salas de aulas em ambientes democráticos, ambientes em que se viva a democracia, que não sejam apenas democráticos, mas em que se viva a democracia. Ou seja, em palavras mais diretas, seria que a gente transformasse as nossas salas de aula em pequenas escolas da Ponte. Dá trabalho, mas, gente, é tão gratificante, garanto a vocês. Ao longo das próximas aulas, a gente vai conversar com isso, vamos conversar sobre isso, e eu vou
convidar vocês vão ser convidados a participar dessas discussões. Aposto que vocês dificilmente não irão se apaixonar por uma proposta de educação na democracia, né? Não é uma educação democrática, é uma educação na democracia. A educação ela funciona dentro de um processo democrático. Uma coisa totalmente diferente. Conversaremos sobre isso mais adiante. Bom, então vamos lá. Todo esse parêntese que a gente fez foi para falar de uma proposta libertária de educação. Uma proposta libertária de educação, uma proposta que vê a educação como, acima de tudo, como um instrumento de libertação do próprio indivíduo, né? Que coloca a educação como um processo não apenas de cognição, né? Mas também um processo de entendimento do próprio ser ali na sociedade como um todo. Então, assim, é uma proposta muito legal. Obviamente, como todas as outras concepções, a pedagogia libertária também tem seus problemas, né? Em momento algum aqui eu vou chegar para vocês e falar assim, olha, essa pedagogia aqui é a que tem que ser feita. Não. Bom, eu, pelo menos, acho que não tem nenhuma que eu possa dizer isso. Todas têm seus defeitos, né? O que a gente tem que saber é dosar um pouquinho cada uma delas, né? E vamos para a última concepção aqui das pedagogias progressistas, que é a crítica social dos conteúdos, né? Também conhecida como uma pedagogia histórico-crítica. Essa tendência ela apareceu no Brasil nos finzinhos dos anos 70, mas as últimas, né, tendências pedagógicas que chegou aqui, que hoje ela está na nossa sala de aula. A concepção base da concepção histórico-crítica, ou crítico-social dos conteúdos, ela está em ver os conteúdos em si, né, essa questão socializante da educação, como um modo de preparar o aluno para o mundo civilizado. Então, vamos lá. Também conhecida como histórico-crítico, essa tendência apareceu no Brasil no fim dos anos 70, acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. É necessário enfatizar o conhecimento histórico. Prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. É o mediador entre conteúdos e alunos. O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Seria mais ou menos o seguinte, vocês sabem que ontem foi uma data histórica, né? 13 de maio foi a assinatura da Lei Áurea. Numa concepção crítico-social dos conteúdos, ao invés da gente estar falando, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, estaria sendo feita uma discussão sobre a realidade social histórica dos negros, por exemplo, na sociedade hoje. Ou então a gente estaria falando sobre trabalho escravo na sociedade, que a gente tem até hoje trabalho escravo no Brasil. Então, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela trabalha, sim, com os conteúdos historicamente sistematizados pela sociedade ao longo de séculos e séculos, mas ela vê esses conteúdos num ponto de vista da realidade social dos alunos e transforma isso em conhecimento. Então, você fala assim, nossa, que legal. Realmente, é muito legal. Obviamente que tem algumas situações que você tem que utilizar a pedagogia tradicional. Pô, não, mas nesse ponto de vista aqui, a pedagogia tradicional é interessante. Ah, mas nesse, acho que se eu pegar uma proposta mais libertária, seria muito bom. Ah, mas nesse daqui, se eu pegar uma proposta tecnicista, é interessante. A questão, gente, é justamente essa. Não existe um único modelo, né? Não existe uma única tendência. O que acontece é uma coisa chamada bom senso, né? Eu acho que é o que mais falta na nossa educação hoje, é o bom senso. E é isso que está faltando realmente. Bom, vamos fazer uma síntese, então, aqui do que a gente viu hoje, né? Eu tenho essa tabelinha aqui, que ela mostra as pedagogias, e elas mostram o papel de cada uma delas. Então, olha só. Pedagogia liberal tradicional. Vamos ver o papel da escola primeiro, de cada uma, né? Qual o papel da escola na pedagogia tradicional? É a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Na renovadora progressista,
a escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Na escola nova, é a formação de atitudes. Na tecnicista, é a modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Na libertadora, não atua em escolas, porém, visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência na realidade em que vivem na busca da transformação social. Na libertária, é a transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário, né? Autonomia, o sentido de autonomia. E na crítica social dos conteúdos, é a difusão dos conteúdos, né? Agora, como essas pedagogias, elas veem os conteúdos, né? A tradicional, ela vê os conteúdos como conhecimento e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas, né? Então, a função da escola, lá dos conteúdos, são conhecimentos sistematizados que devem ser absorvidos pelos alunos, essa concepção tradicional. Na liberal renovadora, os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas. Na escola novista, ela baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Na tecnicista, informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica. Como é que os conteúdos funcionam nas pedagogias progressistas? Na libertadora, através de temas geradores. Na libertária, as matérias são colocadas, mas não são exigidas. E na crítica social dos conteúdos, a gente tem conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Então, você toma emprestado aqueles conteúdos e eles são adaptados àquela realidade social. Os métodos, quais são os métodos? Na tradicional, exposição, demonstração verbal da matéria, né, por meio de modelos, o famoso cuspe-giz, né? Cuspe-giz, é o jeito tradicional. Na renovadora, experiências, pesquisas, método de solução de problemas, né? Na escola novista, método baseado na facilitação da aprendizagem. Concepção escola novista, facilitação da aprendizagem. O professor é um facilitador. Na tecnicista, o tecnicista é sempre através de modelos, de técnicas, de procedimentos, né? Então, são procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações. Na libertadora, famosos grupos de discussão, os debates, a pedagogia dialógica, né? Na libertária, vivência grupal na forma de autogestão. As assembleias são o ponto alto de uma proposta libertária, né? Você gere, o grupo se autogere e gere também a própria instituição ali. E na crítica social dos conteúdos, o método parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber, né? Então, ele confronta o saber dele com aquela experiência que é colocada. Como é que é a relação professor-aluno? Na tradicional, a autoridade do professor exige uma atitude receptiva do aluno. Na renovadora, o professor auxilia no desenvolvimento livre da criança. Na escola novista, a educação é centralizada no aluno e o professor, ele garante um relacionamento de respeito. Na tecnicista, é uma relação bem objetiva. O professor transmite informação, o aluno fixa, né? É uma relação entre, como se fosse eu vendo o produto e você é meu cliente. Basicamente assim. Na libertadora, é uma relação de igual para igual. É uma relação horizontal, né? Na libertária, ela é não diretiva. O professor é orientador e os alunos são livres. Não existe essa direção aplicada a, né? Os alunos são livres, o professor só orienta. E na crítica social dos alunos, o papel do aluno é como um participador e o do professor é um mediador entre o saber e o aluno. E a aprendizagem, completando essa nossa tabelinha aí, né? Como é que funciona a aprendizagem? A aprendizagem na pedagogia tradicional, a aprendizagem é receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade. Na progressiva, na renovadora, é baseada na motivação e na estimulação de problemas. Na escola novista,
aprender é modificar as percepções da realidade. Né? Aquela questão é entender para modificar a percepção que você tem da sociedade como um todo. Na tecnicista, aprendizagem baseada no desempenho. A libertadora, resolução de situações-problema. Na libertária, é aprendizagem informal via grupo. E na crítico-social dos conteúdos, as aprendizagens elas são baseadas nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Então, percebam que nessa tabela, a gente consegue ver as diferenças básicas entre cada uma dessas tendências pedagógicas. E você fala assim, poxa, mas eu gostei muito do papel da escola na tendência libertária. Mas já em relação aos conteúdos, eu acho legal a não diretiva. E nos métodos, eu acho que é interessante a crítica social dos conteúdos. Percebam como é que você não precisa ser de ponta a ponta uma coisa só, né? Você pode ser um pouquinho de cada. Essa é a questão, a função, né, do professor, do profissional da educação. A gente não precisa ser um adepto de ficar levantando bandeirinha de uma tendência, né? Nós precisamos conhecer as tendências, entender o que cada uma delas propõe, para aí sim nós construirmos nossa prática pedagógica, ok? Bom, gente, nesse próximo momento aqui, eu preparei algumas questões de concurso para a gente. Só que eu vou precisar fazer o seguinte: eu vou deixar aqui uma questãozinha para vocês de concurso. Enquanto vocês vão lendo essa questão, eu vou aqui tentando pegar o carregador, porque o notebook está já na margem aqui de segurança. E eu preciso encontrar aqui o carregador, senão eu vou cair aqui, tá bom? Então, vou deixar vocês lendo aí, para vocês chegarem a uma conclusão de qual é a resposta correta aí dessa questão, e volto já já, tá bom? Só um minutinho. Pessoal,
eu não consegui encontrar aqui o carregador. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou corrigir com vocês essa questão aqui, tá? Cefet 2013, a gente vai discutir ela. As próximas questões, porque minha bateria, provavelmente, eu estou correndo sério risco de eu cair aqui a qualquer momento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse slide, né? Lá no grupo eu vou botar esse link. Então, as outras questões que estão aqui, eu vou deixar para que vocês façam. E aí, eu vou até fazer o seguinte, eu vou gravar depois a resolução dessas questões, né, uma discussão, e coloco à disposição para que vocês vejam lá, tá bom? Então, vocês vão ter um tempinho aí, a fim de semana, segunda, terça, no máximo, antes da próxima aula, quarta-feira que vem, eu coloco a gravação com a discussão dessas daí, tá bom? Para a gente não perder tempo na próxima aula com esse assunto. Vamos lá. Vocês conseguiram ler aí? Fizeram, resolveram, conseguiram achar a opção correta aí dessa questão? Eu fiquei em dúvida entre a A e a B, Alexandre. Eu acho que é a A. Eu acho que é a A. A minha questão é essa década de 60 aí, mas aí eu lembro que Paulo Freire também chegou, mas ele foi expulso, né, pela ditadura militar. Mas a letra A, olha o que a letra A fala. O tecnicismo educacional ganhou autonomia enquanto tendência pedagógica nos anos 60. Lembrem-se que o tecnicismo ele ganhou força justamente com o governo militar, né? Final da década de 60, meados de 60, inspirado na teoria behaviorista da aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino. Então, a letra A está correta, né? Foi exatamente nessa época que o tecnicismo ganhou força, principalmente aqui no Brasil, tá? Então, a letra A ela está correta. A que está errada aí é realmente a letra D. A tendência tecnicista foi imposta às escolas pelos órgãos oficiais do governo populista por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica vigente nesse período. Não é verdade isso daí. Desculpa, gente, sem querer eu apertei aqui o botão do mudo e estava falando com vocês no mudo. Então, todas as opções estão corretas, com exceção da letra D, né? A letra D não é correto você dizer que essa tendência foi imposta às escolas do governo populista por ser compatível com a orientação econômica. Realmente, ela era compatível com a orientação econômica, política e ideológica, mas ela não foi imposta pelo governo populista, porque não era um governo populista, era um governo militar, né? Não foi um governo populista que impôs isso daí. Foi justamente o governo militar do Brasil que trabalhou a questão da educação tecnicista. Então, a opção correta para se marcar seria a letra D, porque aí está perguntando qual é a falsa, não é qual é a verdadeira. Ok? Então, gente, olha só, o que eu vou fazer? Tem outras questões aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais 6 questões. Eu vou colocar lá no nosso grupo, vou botar agora, para não esquecer, o link em que vocês vão poder ler, vão poder responder essas questões. Vou passar aqui rapidinho para vocês verem, tá vendo? Ó, são outras questões de concurso. Não vai dar tempo da gente resolver agora, porque minha bateria vai morrer, então eu não quero encerrar o assim do nada e não poder dar uma conclusão. Então, eu vou deixar essas questões para vocês resolverem. Já estou colocando aqui no grupo agora. Cadê aqui? Conhecimentos pedagógicos. Acabei de botar aqui no grupo e vou gravar a resolução dessas 6 questões antes da aula de quarta-feira. Eu vou gravar um vídeo explicando cada um desses 6 e aí, antes da quarta-feira, eu coloco para vocês o vídeo com a resolução dessas 6 outras questões para vocês para vocês conferirem o que vocês fizeram. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai discutindo lá pelo grupo, tá bom? Gente, desculpe ter que terminar assim, mas infelizmente, senão a gente vai acabar, eu acabo não conseguindo falar com vocês, porque a bateria se vai, tá bom? Mas eu acho que deu para a gente poder amarrar aí tudo nessa questão das questões pedagógicas, né? Deu para a gente
rever isso daí. E aquele videozinho aquela tabelinha das tendências pedagógicas, depois eu vou colocar lá para vocês no Google Classroom e também coloco no grupo, tá bom? Então, pessoal, um bom fim de semana para vocês. Quarta-feira que vem a gente tem. Mas antes disso, eu vou gravar as respostas dessas questões, tá bom? Valeu, gente. Um abraço para vocês. Alguma coisa? Boa noite. Outro para vocês. Bom fim de semana. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.